Então, James, primeiro agradecer, muito obrigada por aceitar falar conosco sobre esse tema. A sua avaliação sobre o cenário político brasileiro a partir da sua experiência como um estudioso do Brasil. Talvez eu possa começar falando sobre qual é a leitura internacional da situação no Brasil pela mídia americana e internacional. Eu acho que tem algumas reportagens muito boas que estão conseguindo entender a realidade, a complexidade da realidade e explicar isso para um leitor que não tem muito conhecimento do Brasil. Mas, infelizmente, note-se vários mídias, por exemplo, BBC, no rádio internacional Global, BBC World, eu acho que chama. Faz 2 ou 3 dias dizem não, que a Dilma vai ser impedida, impeachment, por causa da corrupção da Petrobras. Ou seja, fazer um link entre 2 questões paralelos que talvez tenha uma ligação no futuro, mas por enquanto não tem, porque sabemos que até agora é impedimento sobre a pedalada, não sobre outra questão. Então, nesse sentido, eu acho que na tentativa de transmitir uma complexidade em soundbites, em pequenas mensagens para o público internacional, falta muito na tradução. Me chama muita atenção a posição do economista, economist, para chamar a derrubada do governo. Eu acho que isso não cabe especialmente porque todas essas revistas apoiaram a ditadura militar durante muitos anos sem crítica. Jamais Economist chamou a Médici sair do governo, a Geisel, a Costa e Silva com a I5. Então, eles não têm moral, do meu ponto de vista, hoje em dia, de criticar o governo nesse sentido. Pode analisar que a situação é difícil e tal, mas de fazer uma intervenção política é como o Rede Globo, que faz seu ato crítico há 2 anos, ou vários anos atrás, reconhecendo que foi um erro de apoiar a ditadura militar. E a Rede Globo está de novo fazendo intervenção política muito parcial, que para mim ameaça a democracia. Então, isso me irrita demais. Eu posso aceitar isso do New York Times, que já em 70 denunciava a tortura no Brasil e chamava o governo americano de não financiar o governo brasileiro por ter apoiado a tortura no país. O New York Times fez esse posicionamento em 70, Washington Post também. Mas não a Economist, que nunca se tomou posição sobre essas questões. Então, eu acho que para mim é uma interesses econômicos que estão muito preocupados há muitos anos e com a situação econômica muito precária nesse momento. Estão preocupados com o investimento e isso, e não com a situação da democracia no Brasil, a defesa da democracia. Então, essa foi a minha primeira reação sobre a mídia internacional. Sobre a complexidade nacional, eu tenho minhas opiniões, mas é minha análise individual, mas eu acho que a questão fundamental nesse momento é de fortalecer as forças democráticas que estão preocupadas com a maneira que a judiciária está acelerada na sua capacidade de investigar e tentar criar uma situação. Eles querem criar uma situação já está criada, e agora é impedimento. E aí que está outra questão. Como Cunha tem moral de fazer qualquer coisa? Imagina ele dirigindo um impedimento da presidenta, que eu acredito, pode ser que esteja errado, pode ser em outro momento, vão dizer que realmente ela se beneficiou sobre qualquer dessas manipulações de dinheiro. Duvido isso profundamente, acho que ela não beneficiou em nada, acho que ela tem uma moral classe média alta, impecável, da formação da mãe dela, que era uma professora primária, eu acho que é de uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu não conheço a mãe dela, mas imagina uma senhora 10, 100, era o pai dela também. Então eu não sei. Essa experiência que ela teve na clandestinidade, que eu entrevistei várias pessoas, eu tenho certeza. Então, Cunha, que cara de pau dessa pessoa dirigindo esse impedimento, para mim é revoltante.
Então, e é outra questão que eles abriram uma caixa de Pandora, porque se sabemos, se todos os brasileiros sabem, e é uma coisa assim já conhecida amplamente, que a corrupção começou 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram e começaram a corromper os índios, com todas as capitanias gerais, tudo isso foi baseado na troca de favores e interesses e porcentagens, tudo isso, a colonização toda foi baseada nisso. Quer dizer, sabemos, são todos os partidos políticos que estão envolvidos. Agora, os setores que estão contra o governo têm um grande problema. Porque mesmo que eles vão argumentar em 6 meses, não, basta de investigações, a economia não merece, vamos congelar investigações outras, vamos arquivá-los. Eles estão criando uma situação onde eles vão ter que, as pessoas vão insistir que há investigações sobre outros partidos e outras pessoas, de personalidades, outros presidentes, e quem sabe o que vai acontecer com isso. Então, eu acho que eles abriram uma situação, como, em certo sentido, os republicanos, não fazer uma analogia direta, mas quando eles apoiaram o Tea Party, a elite do Partido Republicano, para poder fortalecer a sua base, criou Trump. E o PMDB pode criar uma situação onde eles escapem um pouco do seu controle, como aconteceu aqui. Um risco, na sua avaliação, de um candidato outsider, por exemplo, do sistema político, de um salvador da pátria, como nós já tivemos na história brasileira? Eu acho que salvadores da pátria, eu vejo talvez Jânio Quadros seja, não sei, porque Jânio Quadros nem sequer foi outsider, no sentido que já foi prefeito, vereador, prefeito, governador. Era uma pessoa muito mercurial, uma pessoa muito pouco estável politicamente, mas eu já tinha uma tradição, não era um outsider. Eu não penso, Vargas não era outsider quando ele chegou ao poder em 30. Collor, por exemplo. Collor talvez seja, mas ele também foi um governador, que não é outsider no sentido que criou uma imagem de um outsider, que isso é a questão do que realmente ser um outsider, porque ele era totalmente embutido no sistema político familiar, na família dele, tudo isso. Eu acho que é possível que haja um candidato a presidente que é muito fraco, que não tem. Qual foi o problema de João Goulart em 63, 64? Ele só tinha 1/3 do Congresso no seu favor. Qual era o problema do PT quando ele assumiu o poder? E por que mensalão? Porque ele não tinha controle do Congresso. E eles compraram para ter controle. Como compraram todo mundo antes, mas só que foi descoberto e foi uma descarada e PT não sabia fazer os jogos como os outros fizeram. Então foram com justo, acho que justo, que foram pegos e pagaram preço por isso. Então, uma Marina, o Bolsonaro, que eu acho muito difícil, mas outra figura que vem com o Moro, o Barbosa, eles são pessoas que não vão consolidar esse apoio. E como o sistema parlamentar é totalmente baseado em troca de favores de ministros, de acesso aos aparelhos para cargos de confiança e trocas de influência e favores por base de apoio político, Caixa 2, tudo isso, ele quem seja o próximo presidente, se fosse este ano, o ano que vem, ou em 2018, vai entrar um grande problema, porque não vai compor uma maioria. E essas coalições, como o PMDB é tão oportunista que... Quando eu ensino a história do Brasil, eu explico o Sarney, o que foi Sarney, uma pessoa que apoiou durante 20 anos a ditadura, é como um rato que vai fugindo do barco, está afundando. Ele é assim, não, o PMDB, que era tão um corrente autêntica, que lutou contra a ditadura, era uma minoria da PMDB, mas eles perderam toda essa... É um partido mais corrupto, no sentido mais básico de... Eles vendem para qualquer pessoa, qualquer preço, para se ficar no poder. Sempre estão no poder, não? O PT está enfraquecido, vai ser derrubado, em um momento ou outro, eles vão para o PSDB. Mas eu acho que eles também são muito mais fracos hoje em dia. E o fato que a corrupção é tão galopante,
e essas revelações de Odebrecht, não sei como vai ficar isso, eles vão ser fracos. Então, essa presidente que vai ser eleito, vai ser muito fraco. Isso vai herder também uma crise econômica, que se todo mundo está queixando, essa crise econômica vai durar vários anos. PSDB, PMDB. E o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que Dilma estava fazendo, mas mais intensivamente, porque a freio dela, que ela sempre tinha que pensar qual vai ser a reação da CUT sobre essa medida. Vou perder a minha base no PT se eu faço essa medida. O PMDB e o PSD não tem que se preocupar com isso, e tem uma classe média alta que vai ser feliz da vida de acabar com essa Bolsa Família, com seus mitos sobre isso. Eu estou careca de falar com as pessoas que pensam que as pessoas com R$200 por mês não querem trabalhar porque tem R$200 por mês. É um pizza para uma família paulistana, para um fim de semana. Eu não sei quanto é a inflação agora. É um pizza, né? Imagina que as pessoas não trabalham quando tem isso. É a salvação das famílias pobres do Brasil, essa bolsa. Então, vamos acabar com isso. Vamos dizer que não tem gastos, vamos acabar com todos os programas sociais. Eu acho que eles insistem que os últimos 12 anos fizeram um novo pacto social e que é impossível de dissolver esse pacto social. Eu não acho que é verdade isso. Eu acho que vai ser dissolvido. E vão inventar outras redes de solidariedade, colaborações, cooperativas, alguma coisa que para inglês ver, para aparentar que estão tentando resolver a desigualdade social. E eu digo tudo isso sendo muito crítico ao governo do PT, às suas medidas insuficientes, à sua incapacidade de enfrentar os setores conservadores do país, incapacidade política. Eu me lembro muito bem, o dia que Lula foi eleito, eu estava em São Paulo, eu fiz questão de ir para a Paulista e ficar mais perto dele para ver esse momento histórico, porque eu reconhecer o momento histórico. E eu fiquei surpreendido com o discurso dele, que era um discurso muito personalista. Eu, minha mãe, eu que fiz. Nada de dizer, eu estou aqui por causa de 20 anos, ou 15 anos de movimentos sociais, o partido de 77, 78, derrubando, criando uma nova cidadania, e para meu governo conseguir fazer tudo o que eu quero fazer, preciso de vocês ser ativamente envolvido. Vamos fortalecer o PT, vamos fortalecer os movimentos sociais, vamos fortalecer tudo isso. Ao contrário, vamos enfraquecer porque tem mais poder o PT no governo e não tem oposição a crítica às pessoas. Então, o PT está pagando preço por uma política errada durante muitos anos. E pagando preço por entrada no sistema de corrupção, entrada no sistema de troca de favores, que era normal. Quer dizer, em vez de resistir. Então eles perderam totalmente seu moralidade, seu moral. E o problema é que eu acho que algumas pessoas com uma falsa moralidade vão ocupar esse espaço. Pessoas que talvez tenham um tom religioso, que apela à população brasileira, que tem uma religiosidade muito forte. Pessoas que ficaram meio em cima do muro sobre a situação atual que vão chegar. Mas essas pessoas que estou pensando, são fracos politicamente e fracos na sua base política, com partidos minoritários e insignificantes. Então vai ser um governo muito fraco, eu acho. E isso vai ser difícil para os setores que estão derrubando esse governo nesse momento. É possível traçar um paralelo entre o clima de opinião pré-golpe de 64 e o clima de opinião que se vive hoje no Brasil, e como você avalia o papel dos meios de comunicação, em particular, nessa manutenção, criação, fomento desse clima de opinião? Não, foi a tribuna da imprensa que escreveu basta com letras em blocos em... Não, era outra... Eu esqueci o nome do jornal que vai fazendo parte da campanha do Lacerda contra o governo em 64. Não, ele é da Tribuna, mas eu acho que é outro jornal. Talvez que seja outro Tribuna. Que tem bloco basta, assim, eu acho que 30 vai publicando. E em seguida eles perceberam que não era aquilo que eles imaginavam com isso. Bom, eu não vivia 63, 64, eu pesquisei bastante, mas
eu nunca tentei fazer uma pesquisa sobre o feeling, o momento. Então, a minha percepção é um pouco distante, mas eu pesquisei bastante esse momento. Eu acho que é mais polarizado hoje do que naquele momento. Eu falei com várias pessoas essa semana dizendo que viveram como jovens estudantes, que existia ainda uma certa cordialidade, um certo pacto social de tudo bem, você é da esquerda, você é simpatizante do PC, você apoia esses novos grupos que estão surgindo, a ação popular, tudo bem, mas estamos todos brasileiros, vamos conversar. Aquela cordialidade que me chama muita atenção quando chega no Brasil, a maneira de tapar divergências com essa falsa tudo bem, um abraço, tá tudo ótimo, tudo jóia. Eu gosto, mas é uma coisa às vezes muito falsa. E eu acho que isso não existe agora. Eu recebi e-mails super agressivos, com falta de respeito total. Eu sou professor titular, muito bem, eu estou nem aí por isso. Mas os brasileiros sabem que o professor titular americano tem que ser respeitado. Então eu fico chocado da maneira que estou sendo tratado com pessoas que estão contra abaixo-assinado que eu organizei. É uma grosseria, é uma maneira de... eu não consigo entender isso, porque isso claramente são pessoas que têm formação superior. Imagina pessoas que têm uma boa condição social, me tratar dessa maneira é chocante. Então, isso existe uma valorização que eu acho que estava embutido no anticomunismo, a histeria do anticomunismo, 63, 64. Me chama muita atenção quando a Dilma foi eleito, os comentários das pessoas de Leblon, que agora estamos num país comunista, vamos para Miami. Aqui, você sabe o que é Cuba? Você sabe o que foi a União Soviética? Não tem nada a ver. É uma analogia louca de pessoas histéricas que não perdendo noção da realidade. Você está onde dizendo isso, Leblon, Ipanema, sei lá o quê? Eu acho que está mais polarizado. Eu acho que vai seguir muito polarizado, porque eu acho que mesmo Dilma derrotada, se for um impedimento, e mesmo muitas pessoas desmoralizadas pelo PT, pelo tudo que aconteceu, há um ódio, uma raiva das esquerdas, escrito amplamente, né? Que eu acho que vai seguir. E espero que não um golpe militar, e há uma certa democracia mesmo limitada, para que as pessoas possam expressar essas ideias, esses sentimentos. Eu acho que o social media, mídia social, tem incentivado muito esse tratamento social chocante. Vocês devem saber melhor do que eu, porque eu realmente não gosto de frequentar muito, mas eu estou mais ou menos obrigado agora nesse momento pela situação. Isso é preocupante para mim. A mídia como todo manipulou 64, com exceção de Última Hora e um outro jornal, que sabemos, e estão fazendo a mesma coisa hoje. É uma cobertura parcial. Eles têm uma certa obrigação de tentar colocar supostamente dois lados da história. Mas é um exemplo clássico, a Folha faz isso o tempo todo. Você fala sobre Lula, pega uma foto dele feio, gritando com a cara, sabe? Quando ele está falando com emoção, colocando o Dilma. E quando é a oposição, a Dilma é uma pessoa bonita, ele é muito bonitão, bem comportado, gravatas, isso. De todas as fotos de Lula do arquivo, quando ele era grande amigo da alta burguesia, porque ele estava crescendo, a economia estava crescendo, essas fotos dele em termos de gravata bonito, acabaram. Agora é o diabo. E Veja é o mais descarado nesse sentido, nem fala sobre isso, porque isso para mim é abaixo de jornalismo, não tem nada a ver com uma tentativa de Veja ser um Time Magazine com uma certa estilo nobre, porque não tem nada nobre na cobertura de Veja hoje em dia, eu acho. Como você percebe o interesse do governo americano no acompanhamento dessa situação no Brasil? Você sabe que segunda-feira a subsecretária de Relações para a América Latina vai estar nessa universidade. Ela estudou aqui. Ela volta. Eu vou ter uma oportunidade de conversar com ela sobre isso, não sei.
eu não tenho percebido uma política claramente articulada. Nesse sentido, não sei ainda o que é a posição atual do governo americano. Não tem tido declarações evidentes. Eu sei uma coisa, um colega americano que mora no Brasil, que é professor universitário, ele recebeu uma mensagem da embaixada, o 17, eu acho que diante das mobilizações de 18 a favor do governo, contra impedimento, sei lá. Advertindo os americanos, tomam muito cuidado, que pode ser muito perigoso o 18 nas ruas. E, então não deve sair. E ele perguntou, mas vocês não fizeram isso para o dia 13, mas por que você está avisando os americanos que tomam cuidado, não saem nas ruas 18? Será que você está tratando esses dois momentos de uma maneira parcial? E ele me mandou o e-mail que ele mandou para a embaixada e a resposta, acho que ele não recebeu uma resposta, teria me compartilhado. Então eu acho que nesse sentido, eu acho que eu posso imaginar que funcionários do governo americano, não uma ordem internacional, eles moram nos jardins, frequentam os restaurantes dos jardins, seus filhos vão para a escola americana, uma série de situações culturais onde eles estão nesse debate, nesse momento. Eles vão achar chocante a miséria no país, se não tivesse viajado por outros países antes de chegar no Brasil, mas eu acho que a posição deles seria isso. Agora, a política oficial, eu acho que Obama está olhando muito pouco para a América Latina, talvez seja bom, talvez seja não muito bom. Eu acho que não é uma preocupação do governo americano nesse momento. Não sei. A comunidade acadêmica internacional, você acha que ela olha para essa situação com interesse, desinteresse? Olha, eu vou dizer o seguinte, quando eu iniciei esse abaixinado, na verdade eu estava em Nova York. Quando o Lula foi entre a primeira e segundo turno, na primeira eleição, quando ele foi eleito, o Washington Times, que é uma revista, um jornal da direita mesmo, financiado por um cara muito conservador, eles fizeram editoriais muito preocupantes sobre Lula e tinha um clima de possível golpe, governo Bush, né? Mas depois houve a guerra de Iraque e Bush se dedicou a essa guerra. Mas eu e outra pessoa fundamos o Brazil Strategy Network, que era uma tentativa de juntar os acadêmicos que estavam preocupados com o Brasil, brasileiristas, para responder à nova situação. E juntamos as pessoas. E eu tinha uma certa preocupação de uma possibilidade de uma intervenção americana. E não houve. Quer dizer, o governo americano estava mais preocupado com o Iraque. O Lula foi para a Casa Branca, abraçou o Bush. Enfim. Mas isso criou uma rede de pessoas. E entre essa rede conheci um grupo de brasileiros imigrantes. Foi maravilhoso, porque eram pessoas classe média baixa, trabalhadores, trabalhando em qualquer serviço aqui de limpeza de casa, de pintar casas. E eles tinham recriado Minas Gerais, em Connecticut, tinham recriado uma comunidade e me levaram para cidades onde tem uma concentração brasileira. Então, uma dessas pessoas que trabalhou muito comigo me chamou para um evento em Nova York. E eu fui lá com minha filha, que tinha 6 anos. E me impactou muito. Então, eu tenho que responder. Nas vésperas da Brasa, alguém me pediu fazer uma baixada. Eu não tenho nem um momento de nem pensar nisso. Quero, mas eu assino. Mas eu senti muito nessa idade. Então, eu com o Renan Quinalha escrevemos, baseado num texto que ele já tinha escrito, que estava mais ou menos circulando. Eu não achava o tom correto para um público americano. Eu acho que tinha que explicar uma série de questões. Então, fizemos a baixada. Mas eu estava com medo. Porque como eu sou diretor executivo da Brasa, as pessoas podem misturar e pensar que eu estou confundindo, ou seja, meu papel de diretor executivo pode influenciar nisso. Então eu mandei para 50 pessoas
para conseguir as vacinadas iniciais. Todo mundo, foi lindo demais. Ai, que lindo que você está fazendo, muito obrigado. Eu queria responder, mas não sabia como responder. Que bom você está fazendo. Então, com essas 50, fizemos o vacinado pela internet. E a intenção era de pessoas fora do Brasil. Mas só que, não sei se não ficou claro, mas muitos brasileiros queriam assinar e várias pessoas no Brasil incentivaram. Então, nós tivemos um problema de separar os brasileiros e as pessoas brasileiras não fora do país. E foi um trabalho muito difícil. Então, a gente tinha que pedir às pessoas indicar sua filiação universitária, porque não cabia dentro do formulário do vacinado. É um trabalho de cão de fazer isso, de procurar os nomes e ver em que universidade. E a reação foi espetacular. De Berlim, de Londres, de França, pessoas começaram a circular. Então, eu estou recebendo agora, a gente fechou mais ou menos a vacinada, estou recebendo 10 novas assinaturas por dia. Eu soube, eu quero assinar também. Então, a reação foi muito grande. E também na Assembleia Geral da Brasa, ontem, fica evidente que a grande maioria dos brasileiros acadêmicos sabem a situação, entendem a situação. Pode ser totalmente cansado, criticando o PT. Pode ser nunca mais voltar no PT na vida. Mas eles sabem o que implica a situação. E a grande maioria dos brasileiristas também. Porque quem vai ao Brasil e fica assim, comprometido com o país é comprometido por uma questão intelectual, mas também emocional ou vivencial. De ter vivido situações no Brasil que tocaram seu coração e resolveram dedicar sua vida profissional para esse país. E muitas dessas pessoas ficaram chocadas com a miséria, a desigualdade social, o racismo. E tenta responder tanto na sua pesquisa ou na sua aula sobre o Brasil. Então eles entenderam a tentativa, o objetivo do governo, do Lula e de Dilma. Seja como for os resultados, há uma sensibilidade sobre a realidade, a necessidade de transformação social. São conscientizados sobre a realidade. Então, são uma outra pessoa que não gostou do texto, que não quis assinar, uma outra pessoa disse que não cabe à associação posicionar-se nesse momento. Mas o que eu estou sentindo pela reação é um grande apoio a essa iniciativa nesse momento. E eu acho que isso vai seguir, porque a situação vai ser muito mais drástica nos próximos anos. E eu acho que vai ter uma sensibilidade dos brasileiristas de responder a isso. Foi essa. Estou falando muito? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Mais uma pergunta? Não. Suficiente? Suficiente. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada, obrigada, James. Muito obrigada.